Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu venho aqui para contar sobre o meu relato de parto do Samuel, que é o meu primeiro filho. Eu engravidei de Samuel em outubro de 2014 e tive ele dia 17 de julho de 2015. Então, o Samuel, ele nasceu de 41 semanas e 3 dias. Eu já estava quase para ser internada para fazer uma indução de parto, porque já estava passando da hora dele nascer. Aí, o que é que aconteceu? Quando ele fez 41 dias, 41 semanas, eu fui para minha médica, que era a última consulta de pré-natal, e nesse pré-natal ele fez um toque. E aí eu já tava com 1 centímetro de dilatação, só que eu não tava sentindo nenhuma dor. Só aquelas contrações de treinamento, né, que falam. Que é quando a barriga fica durinha e tal, mas sem uma dor. Assim, de contração mesmo. Tava com 1 centímetro de dilatação e ok, a doutora Bianca tinha falado que se eu não ganhasse, né, não podia passar mais 5 dias, que eu ia ter que fazer uma cesárea ou induzir o meu parto, né? Por causa que ia passar muito do tempo, não poderia mais. Daí quando foi no dia 16 de julho, de madrugada, eu comecei a sentir contração, né? Era mais ou menos... Na verdade, já era dia 17, né? Já era meia-noite de dia 16 pro dia 17 de julho, da quinta pra sexta. Daí, quando for... Aí eu comecei a sentir as contrações, começa aquela cólicazinha chata. Só que você já sabe, gente, é impressionante. Você já cai a ficha de que é a contração pra você ganhar o bebê. E aí, quando eu comecei a cronometrar o tempo, tava tipo de meia hora. Por isso que eu fiquei tranquila. Não falei pra ninguém, né? Porque, tipo assim, quando você fala, os outros ficam ansiosos e você acaba ficando mais ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Então, né? Pra não assustar ninguém, eu comecei a... Não falei pra ninguém, só deitei. Só que a gente não consegue dormir, a gente fica inquieta e aí... Mães de primeira viagem, todo medo da mãe de primeira viagem. Fazer cocô na hora do parto. A gente fica naquela, meu Deus, eu tenho que fazer cocô antes de ir pra maternidade. Porque quando chega a hora, eu não quero fazer cocô na cara da médica, né? Esse era um dos meus receios também. E aí eu lembro que eu fui ao banheiro, fiz o 2, né, lá, ok, e voltei a dormir. Só que eu tava muito inquieta e meu marido percebeu, né? E ele perguntou o que estava acontecendo e eu falei, não, nada não, eu só tô sentindo algumas dores, né? Mas eu acho que é hoje. Eu falei assim, acho que é hoje. Aí tudo bem. Eu falei, não, mas pode continuar dormindo. Homem, né? Continuou dormindo. Aí eu lembro que quando foi umas 6 e pouquinho da manhã, aí já tava apertando já, né? Tava tipo de 15 em 15 minutos. Aí eu foi horário, minha irmã na época morava ainda comigo, tava minha mãe, minha irmã e a minha outra irmã, a Clarinha, comigo e meu marido. E aí eu lembro que foi na hora que minha irmã acordou pra trabalhar, e aí todo mundo acordou, eu falei, gente, vamos pra maternidade, e ok. Fomos, nos arrumamos, chegamos no HMIB aqui de Brasília. Quando eu tive o Samuel, quando eu engravidei do Samuel, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu quero ter parto normal. Eu sempre quis ter parto normal. E em segundo, eu comecei a pesquisar sobre todos os hospitais públicos de Brasília. E uma referência que é aqui em Brasília e no entorno é o HMIB, né? Que já é um hospital completo, uma maternidade completa. E aí eu falei, eu vou ter no HMIB, mesmo morando na Ceilândia, o HMIB fica no plano piloto, né, na Asa Sul, e eu moro na Ceilândia, que é numa cidade satélite aqui do DF. E aí eu fiquei naquela, será que eles vão me atender? Só que eles não podem negar socorro, né, não pode negar atendimento. E fui na cara e na coragem, minha filha.
Quando cheguei lá, a gente chegou lá, era mais ou menos umas 8h30, 9 horas da manhã. Eles não... Aí tá, perguntaram onde que eu fazia meu pré-natal, se era na rede pública ou privada. E aí eu falei que era particular, que eu, na época, eu trabalhava numa clínica que tinha, né, um obstetra, e eu aproveitava já para não ter essa dificuldade de sair do trabalho, eu comecei a consultar logo com a médica lá mesmo, na minha clínica, né? Na época eu tinha plano de saúde, só que não cobria, ainda ficava em carência na época do parto. Então não cobria o meu parto, por isso que eu fui para a rede pública. Fiz todos os exames que precisou fazer e deu para fazer pelo plano, eu fiz, menos o parto. Enfim, eu cheguei no HMIB entre 8 e 8h30, fiz o cadastro, ela perguntou onde eu tinha feito, eu falei que tinha feito as consultas particulares. Eles não gostam, gente. É impressionante o jeito, assim, tipo assim, mãe, teve as consultas particulares, por que você vai querer ter bebê na rede pública? Tipo assim, existe um certo preconceito, sabe? Sem saber nem o fio da meada, sem saber nem a história, o que aconteceu pra gente ter a consulta particular. Mas enfim, a gente releva, né? Na hora da dor, depois que a gente fica pensando, ok. Mas assim, o atendimento maravilhoso do HMIB, pelo menos na minha época, em 2015, quando eu tive o Samuel lá, gostei muito do atendimento. Pessoas muito humanas, sabe? E aí tá. Aí eu entrei, aí fui pra fazer o toque, era uma médica. E a médica falou: olha, mãe, você só tá com 2 centímetros de dilatação. Começa a andar, fazer exercício. Ele manda você andar, fazer exercício. Mas, gente, eu não aguento. Quando eu tô sentindo dor, a minha vontade é só ficar quietinha, assim, sabe? Só quietinha. E aí, não evolui, né? A dilatação. Você tem que andar, você quer fazer exercício, mas eu não conseguia, juro, não conseguia. E ela falou: anda, volta pra casa. Pediu pra voltar pra casa. Volta pra casa, faz exercício, toma um banho quente, deixa água quente na sua lombar. Foi dando eles dão essas dicas, né? Aí eu, tudo bem, só que, gente, pra quem não é aqui de Brasília e tá assistindo esse vídeo, desse hospital pra minha casa é muito longe, é tipo de uma cidade pra outra, entendeu? Então não dava pra me voltar pra casa. Vai que no meio do caminho a dor aparecesse, sabe? Então assim, eu fiquei com muito medo. Graças a Deus, eu tenho uma prima que mora na Asa Norte, que é tipo a mesma cidade, é o mesmo bairro. Eu tava na Asa Sul e ela mora na Asa Norte. E aí eu fui pra casa dela. A gente foi pra lá. E aí eu fiquei até... Isso já era o quê? Umas 11 e pouco da manhã. E aí a gente foi pra lá. Só que quando... Gente, essa minha prima, ela cozinha maravilhosamente bem. Ela fez um almoço e eu não comi... Detalhe, eu não queria comer nada. Além da dor, também não te dá vontade de comer nada. Só que assim, você fica meio naquela, né? Nossa, vai que eu preciso fazer uma lavagem. Tipo, você fica neura de mãe de primeira viagem mesmo, de parte de primeira viagem. E aí, eu fiquei naquela, falei, não vou comer nada. E aquele cheiro de carne de sol inalando na minha cabeça, sabe? Dá oi. Esse é o Samuel, gente. A mamãe tá fazendo vídeo, filho, calma aí. Aí, não, mãe, por favor. Só um minutinho, gente. Voltando. Desculpa, gente. Ai, meu Deus. Ah, tá. Eu tava falando da hora da comida. Eita, gente. Não comi nada, mas quando deu mais ou menos 1h da tarde, as dores já estavam insuportáveis, de 5 em 5 minutos. Voltamos pro hospital. Chegamos lá, o médico fez mais um toque, gente. Esse toque, meu Deus. É muito chato, assim, pra quem vai ter parto. Acho que esse é um momento muito chato, assim, porque toda hora o médico vem e dá aquele toque, assim, dói. Você já tá sentindo dor, ele enfia o braço lá dentro. Exagerado, mas é sério, dói. É muito incômodo.
essa hora. E ele fez um toque e ele falou, você só evoluiu 1 centímetro. Você só tá com 3 centímetros. Anda, mãezinha, anda. E gente, é sério, eu não conseguia. Fazia alguns exercícios, mas eu ficava no carro quietinho, assim, ó, quietinho. E teve uma hora que nem no carro eu conseguia mais ficar. Aí começou a dar aquela cólica, gente. Parece que tá abrindo, assim, ó, nas suas costas. Tipo assim, uma dor insuportável mesmo. Mas só é se concentrar no melhor, porque assim, já já eu estarei com meus filhos no braço. Já já estarei com meu bebê no braço. Amém, Senhor. Que venha logo este momento. Tudo bem, a gente fica lá naquela expectativa, ok. Só que quando deu, sério, gente, quando deu 18 horas, eu não tava mais aguentando. Não tava mais aguentando, eu já tava chorando. Tava querendo vomitar já também. Eu só tava tomando água. E bate aquela vontade de vomitar e naquela ânsia de vômito. E eu nem sei, nem lembro, mas eu creio que eu tenha vomitado. Aí eu já tava desesperada e minha mãe agoniada, tadinha. Tava muito preocupada e aí ela foi lá no médico e falou, doutor, pelo amor de Deus, faz mais um toque na minha filha, eu acho que ela já tá perto, o bebê já tá perto de nascer, olha, desde meia-noite que ela tá sentindo dor, não é possível. Será que isso não é caso de fazer, né, uma cesárea e tal? Tipo assim, tava todo mundo preocupado, porque já era 18 horas, gente, eu tava 18 horas de trabalho de parto, né? E aí ele fez mais um toque e eu já tava com 5 centímetros. Aí ele foi e falou, olha, veste a camisa, tira toda a roupa, aí eles dão uma camisola pra gente, veste a camisola e vai, e pode entrar lá no CO. Aí, ok. Quando eu fui tirar a roupa, já tava tipo sangrando, entendeu? Nossa, eu fiquei desesperada, gente. Fiquei desesperada, falei, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Tá sangrando, sabe? A gente fica naquela apreensão. Daí eu lembro que eu entrei pra sala, deitei na maca, a médica veio, olhou e me deixou lá, tipo assim, só tava eu e minha mãe. É tipo um box, fica um monte de box assim, lá na Gamib, e eu tava num box lá, deitada. Aí eu fiquei de lado, gente, aí uma enfermeira mostrou uma técnica pra minha mãe de uma massagem bem na lombar aqui, bem onde a gente sente a dor. Você que vai ter seu parto em breve, você vai saber onde que é. Quando a dor apertar, pede pra massagear, tipo assim, não massagem assim com muita força que não para, mas alivia, sabe? Ok. Daí a minha mãe, nossa, minha mãe me ajudou muito, gente, porque eu ficava assim de ladinho. E aí ela massageava, só que já tava assim, aquela dor, sabe? E eu falava, filho, nasce, filho logo, mano, não tô aguentando mais. Eu não tava aguentando mais, gente. Era uma dor absurda mesmo. Daí, quando deu, eu me lembro, quando deu 7h10 mais ou menos, aí eu meio que, aí eu senti e uma água quente escorreu pela minha perna. Eu falei, mãe, Samuel, para de se amostrar, meu filho, por favor. Filhos, eu falei, mãe, eu acho que minha bolsa estourou, porque minha bolsa ainda não tinha estourado. E eu falei, mãe, minha bolsa estourou. Aí ela olhou e falou, vou chamar um médico. Aí ela foi e chamou a médica. E aí o pessoal correu pra ver. E realmente já tava. Aí a médica, nossa, já tá nascendo. Já tava a cabecinha saindo. Porque minha bolsa estourou na hora mesmo. Estourou, ele já foi pra sair. E aí foi aquela fase de expulsão. Que é realmente, gente, a dor é vontade de fazer cocô. Eu explico pro pessoal que me pergunta, Tati, qual é a dor? Gente, é quando você vai fazer aquele cocô assim, não tem aquele cocô duro que não quer sair de jeito nenhum. Pronto, é daquele jeito. Aí você fazer aquela força. Faz aquela força mesmo, filha. Não tem jeito não. Ok, faz aquela força de fazer cocô. Aí o mini sai.
E aí lá eles saíram e colocou diretamente no meu colo. Na hora que... Gente, sério, é uma imagem única, assim. Única. É um amor. É maravilhoso. É maravilhoso. É coisa surreal. E eu tava super bem mesmo. Tava com ele no braço. Lá a gente fica, sabe, como se... Nossa, é indescritível. Não tem nem como eu falar pra vocês qual é a emoção que é. Só quem é mãe vai sentir. Sabe qual é a sensação que eu tô tentando transmitir. Daí passou uns 5 minutinhos. Não foi nem isso. Foi bem menos. A médica, ela não deixou a placenta sair por completa, assim, tipo assim, deixou um tempo. E nem ela nem eu sabíamos que minha placenta estava colada, estava com um pequeno colamento no útero. E o que aconteceu? Ela tirou a placenta e eu tive hemorragia, porque ela não sabia. Você vai matar, papai. Deixa eu terminar de falar, meu filho já tá em 16 minutos. Ai, gente, só pra concluir, eu tive acretismo, né? Por favor, Sam. Desculpa mais uma vez, gente, porque criança, né? Fora. Daí, ela não sabia nem eu, mas eu estava com acretismo. Quer dizer, tive acretismo, porque minha placenta colou no meu útero. E aí, na hora que ela tirou, rompeu um vaso sanguíneo e eu tive hemorragia. Sério, gente, na hora que ela tirou a placenta, tipo, meio que veio uma explosão. Buf, explodiu sangue nela todinha, assim, ó. E aí começou a sangrar. Eu comecei a sangrar muito. E aí eu comecei a ouvir, tipo, um barulho de torneira ligada. Sério, não tô inventando história, isso foi real mesmo. E eu comecei a ouvir aquele barulho de torneira ligada. E eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí, quando eu olhei assim pro lado... Aí tá, eu lembro que eu fui ficando muito fraca. E eu tava com o Samuel no braço. Eu falei, mãe, pega aqui o Samuel, porque eu não tô passando bem. Aí minha mãe foi e pegou o Samuel. E eu só vi um monte de médico entrar e tal. Enfermeiro... E quando eu olhei do lado, eu vi uma pessoa da limpeza entrando com um rodo. Eu falei, gente, onde é que tá derramando essa água? Estranho. Aí eu fui, meio que afastei um pouquinho assim da maca e eu olhei pro chão. Que eu vi ela puxando com o rodo, né? Aí eu fui ver o que era. Gente, era sangue. Pra vocês terem a noção do quanto que eu perdi sangue. Ela tava puxando com o rodo. E aí eu falei, Jesus do céu, o que é isso, meu pai? Aí eu acho que por eu ter visto aquela cena de tanto sangue no chão, meu estado piorou. Eu acho que eu desmaiei umas 3 vezes seguidas, assim. E aí eu lembro de ter acordado e ter 2 bolsas de sangue, um em cada braço. E eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus do céu, eu tô morrendo. E eu só lembro de ter pedido a Deus, falei, Deus... Eu esperei tanto por este momento, por ter meu filho aqui nos meus braços. Não me deixe ir agora, deixa eu cuidar dele. Eu lembro de ter pedido isso pra Deus. E aí, eu sei que eu fiquei lá, eu fiquei muito mal mesmo, assim, muito fraca. A gente já fica fraca da força que faz pro parto. Imagina eu perder todo o seu sangue, né? E tá. Daí eles conseguiram estancar a hemorragia. Explicaram a situação lá, só que antes eles não informaram eles não deram essa informação pra gente de que teve esse acretismo. Pra mim, a médica que tinha puxado a placenta e era culpa dela, entendeu? Por não ter feito o procedimento direito. E aí eu julgava muito ela. Minha mãe morre, é louca pra essa médica, mas não foi culpa dela, né? Como o médico me explicou a situação depois, eu entendi e perdoei. Porque eu também fiquei com raiva dela, não vou mentir. Pois é, gente. E aí, fui pro quarto 8 horas da manhã do dia 18. Samuel nasceu às 19h35, eu acho.
mas pra ser exata, não vou saber se é exato, assim, o horário exato, mas foi umas 19h35, mais ou menos. Daí eu fui pro quarto às 8 horas da manhã, eu pedia muita água, só que não podia dar, né? Por eu ter tido a hemorragia, eles não poderiam dar muita água. E eu lembro do enfermeiro trazer um copinho de café de água pra mim. Eu olhei assim pra cara dele, morrendo de raiva. Eu quero é água, moço. Não é um pingão, isso aqui não dá nem pra mim molhar os beiços. Aí, ok. Fui pro quarto. Chegando no quarto, gente, Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que eu cheguei no quarto, só tinha 2 camas, era um quarto, tipo assim, um quarto mesmo, entendeu? Não era enfermaria, porque eu pensava que eu ia pra enfermaria, mas não, era um quarto reservado, e aí tinham 2 camas, ficava tipo duas pacientes num quarto, e quando eu cheguei, a mãezinha que tava lá, tinha uma mãe lá com a filha e ela tava tendo alta nesse dia. E aí a mãe já tinha tido alta, já aí tava indo embora e eu e minha mãe ficou naquela, ai meu Deus, tomara que não venha ninguém pro quarto, que aí minha mãe conseguiria descansar bem mais, né, na cama lá, na maca. Na maca não, na cama mesmo. E aí passou a noite, não chegou ninguém, minha mãe ficou na maca, graças a Deus. Então é isso, gente, esse foi o meu relato de parto e o que eu digo, a minha avaliação sobre o hospital HMIB. Tem uma estrutura muito boa, tem profissionais maravilhosos, claro, sempre tem, né, uma entre eles. Tinha uma enfermeira lá que não foi com minha cara. Mas mesmo assim a gente releva, né, mas assim, o atendimento, gente, foi ótimo, ótimo. E eu falo pra vocês, gente, minha experiência do parto normal, todo mundo fala, nossa, Tati, você sofreu demais. Eu falei, gente, eu passei quase 19 horas em trabalho de parto. Só que assim, 19 não, quase 20 horas, né? Porque eu tive o Samuel 19h30. Então eu fiquei quase 20 horas em trabalho de parto. Mas eu faria tudo de novo para ter meu filho. A gente, quando a gente engravida, quando a gente se torna mãe, a gente faz de tudo pela nossa cria, né? A gente tem aquele instinto. Então assim, eu fui forte, Deus me deu muita força, graças a Deus. Deus me deu muita força para passar por este momento, né, da hemorragia e ficar tudo bem. Então é isso, gente. Vou fazer o relato do parto do Guilherme mais à frente. Espero que gostem. Deem um like se